Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Dois furacões de alta intensidade em menos de uma semana. 3 furacões ao mesmo tempo no Oceano Atlântico. Isso é culpa do aquecimento global? Bom, nós estamos no pico da temporada de furacões. E é normal que se formem mais de 20 furacões no ano. Até agora não há nenhum indício de que o aquecimento global esteja mudando o número de furacões. Mas há cada vez mais evidências de que o aquecimento está, sim, deixando os furacões cada vez mais fortes. Por quê? Porque o principal combustível para um furacão é a água do mar mais quente. Desde a Revolução Industrial, quando começamos a usar carvão, petróleo, os combustíveis fósseis que provocam o aquecimento global, o planeta já está 1 grau mais quente. Só que isso é a média. Em alguns lugares, esquenta mais. Para se formar um furacão, é preciso que a superfície do oceano esteja em quase 28 graus. É bem quente. Bem mais do que as praias do Nordeste, com água a 23 graus. Mesmo a temperatura das do Rio no ano passado, quando tivemos alguns dias de Caribe, até com cardumes de sardinhas dando espetáculo. A receita para formar um furacão se completa com alta umidade no ar e ventos de direção contrária que se encontram. Os furacões do Atlântico começam como tempestades no norte da África e sempre vão na direção oeste. Conforme avançam sobre o oceano, vão se juntando e sugando o calor da água. Mais vapor se forma, aumenta a umidade, que por sua vez alimenta o furacão. Ele perde força se encontra água fria ou terra. Essa imagem de satélite mostra como, depois de sugar a energia do calor, o furacão deixa um rastro de água mais fria. Quanto mais calor, mais água se concentra no furacão. A água quente do Caribe é para o furacão como gasolina para o fogo. A cada grau a mais na água, aumenta em 7% a umidade do ar. O Harvey, que atingiu a cidade de Houston, no Texas, derramou 1,30 m de água em apenas uma semana. Isso é quase o que chove na cidade de São Paulo num ano inteiro. A chance de ter uma tempestade com tanta água quanto o Harvey é de 0,2%. Ou seja, uma a cada 500 anos. E agora vemos 3 furacões ao mesmo tempo. Um deles, o Irma, um dos mais fortes já registrados. A categoria 5, a mais alta, começa com ventos de 250 km por hora. O Irma arrasou ilhas inteiras no seu caminho com ventos de quase 300 km por hora. Perdeu força ao chegar à costa americana, mas continua extremamente perigoso, capaz de causar destruição a mais de 100 quilômetros do seu centro, o olho do furacão. Tudo isso é coincidência? Para os cientistas, é consequência. Novos estudos mostram que a intensidade dos furacões está aumentando nos últimos 30 anos, junto com o aumento da temperatura do planeta. É a realidade confirmando as previsões. A conta do aquecimento já chegou. E apesar da intensa retirada de pessoas da cidade de Miami, e com a mudança da trajetória do furacão Irma nas últimas horas, outras cidades do estado americano da Flórida também estão acompanhando a tempestade de perto, porque outros estados também devem ser atingidos. A gente conversa agora com Jorge Pontual em Nova York. Pontual, eu venho acompanhando suas redes sociais agora nos últimos dias. Você está o tempo inteiro colocando posts aí, retuitando artigos que falam muito sobre o impacto que mudanças climáticas, mudanças globais podem estar tendo sobre esses efeitos de furacão nesse momento e como muitos americanos ainda são céticos com relação a isso, né? Eu acho que isso é um ponto relevante mostrar, porque a gente viu uma matéria da Carolina Cimente mostrando como a gente já passou por tanto furacão, não é tão grave assim. O americano, ele acaba não dando tanto valor, só que a gente está vendo 2 furacões com números recordes de várias formas, né? É verdade. O fato é que as mudanças climáticas, o aquecimento da atmosfera, aumenta a intensidade e a frequência dos furacões. Não é a única causa, obviamente, porque furacões intensos já acontecem há séculos ou milênios, enfim. É uma coisa da natureza. Mas agora o que está acontecendo é a água do mar está muito mais quente. É principalmente esse o fator,
que aumenta a intensidade e a frequência desses furacões. Já é o 6º furacão, esse José, né, em português, que está se aproximando também dessa região, é o 6º furacão nessa temporada. Furacão grande, então não é normal isso. É uma coisa que tem que ser relacionada de alguma forma com essa mudança climática. Como vocês disseram, a gente está vendo o olho do furacão se aproximar do litoral americano, como vocês viram, em cima de Key West, né? Que é uma daquelas ilhas que tem no extremo sul da Flórida. A previsão é que o olho do furacão Irma vai continuar a oeste do litoral da Flórida, ou seja, em cima do Golfo do México. Ele não vai tocar, aparentemente, segundo as previsões das autoridades, ele não vai tocar o litoral por enquanto. Ele só tocaria o litoral em Tampa, na altura de Tampa, talvez um pouco mais ao sul, na segunda-feira. O que significa que o risco de inundação aumenta, na verdade, porque os ventos que giram em torno do olho do furacão vão empurrar a água do Golfo do México na direção do litoral da Flórida, do litoral oeste. Então, a subida das águas, esse fator que a gente está vendo que é o principal, né, principal ameaça à Flórida, que é a inundação pelas águas do mar, o nível das águas vai subir muito ali naquela altura, de Tampa. Então, é uma baía rasa, o que aumenta a possibilidade de enchente, porque qualquer água acima do nível vai subir até a terra. Então, a previsão é de 1,5 metro ou mais de inundação na área de Tampa. Agora, Miami, como vocês viram, continua debaixo de ventos fortíssimos. Os ventos são muito fortes, mesmo longe do olho do furacão. E o furacão é tão grande que ele cobre todo o estado da Flórida. À medida que ele for subindo, ele vai cobrir o estado inteiro. Então, a inundação, os tornados, os ventos demolidores, tudo isso vai acontecer ao longo dos próximos 2 dias. O furacão passou por Cuba, né? Ontem, Cuba foi atingida. Aparentemente, não houve nenhuma morte. Não há informação ainda nenhuma de morte em Cuba. Uma cidade, Santa Clara, foi muito atingida, no norte da ilha. Parece que 59 casas foram destruídas. 5.000 turistas foram retirados de hotéis naquelas ilhas que ficam no norte de Cuba. 1 milhão de pessoas foram retiradas pelas autoridades dessa região costeira. Cuba é um país que se prepara sempre, tem muito furacão quase todo ano, então Cuba parece que saiu relativamente bem. Havana está inundada pela água do mar, 600 metros o mar entrou dentro de Havana, mas a população já tinha sido retirada dessa área mais costeira, então as autoridades disseram que até terça-feira Havana deve continuar inundada, mas depois vai normalizar. Uma boa notícia é que o tal do furacão José, que aqui eles chamam de José, ele mudou de rota. A previsão era que ele fosse atingir de novo aquelas ilhas que foram devastadas pelo Irma, né? Barbuda, Anguila, todas aquelas ilhas, São Martinho e mais adiante as Bahamas, as Ilhas Virgens, tudo isso foi devastado pelo Irma. E o José mudou de rota e não vai mais bater nessas ilhas. Ele está indo para cima do Oceano Atlântico, onde ele deve ficar nos próximos dias. Tomara que isso continue, porque aí é menos uma tragédia. E, enfim, é isso. O furacão Irma vai continuar subindo a Flórida, deve entrar por dentro do estado da Geórgia, depois vai subir até o Tennessee. A gente vai continuar falando desse furacão, que vai virar uma tempestade, vai ser bem menos intenso. Em Tampa, talvez ele chegue com um furacão categoria 3, bem menos devastador, mas assim mesmo vai ter danos. E, enfim, até quarta-feira esse furacão deve continuar no noticiário, viu, Cecília? Agora, uma coisa interessante. Eu vi uma notícia absolutamente bizarra. Um xerife de um dos condados, um dos municípios da Flórida, se deu ao trabalho de avisar a população para não atirar no furacão Irma. Por quê? Porque numa rede social, um rapaz de 22 anos colocou essa sugestão. Vamos atirar contra o furacão Irma para que ele se desvie. Vamos atirar primeiro, antes do furacão. E você sabe que 53 mil pessoas aderiram à ideia, 25 mil disseram que iam atirar mesmo contra o furacão, que tinha uma hora marcada. E aí o xerife disse, pelo amor de Deus, não façam isso. Primeiro que não adianta nada, segundo que há riscos, né, das balas atingirem alguém, até você mesmo.
Então, é mais uma coisa bizarra que acontece em torno desse furacão. Ia comentar justamente isso agora com você, Pontual, que mostra mais uma vez o quanto muitas vezes o americano é cético com relação à gravidade de um furacão e o que ele é capaz de fazer. Se eu só dar uma informação interessante sobre Tampa, que você estava mencionando aí, que pode ser uma área bastante atingida pelo furacão, uma empresa de Boston que analisa potenciais danos catastróficos dessas grandes catástrofes naturais, disse que Tampa perderia 175 bilhões de dólares com uma tempestade do tamanho do Katrina. E essa pode ser ainda maior do que o Katrina. Talvez, sob o aspecto financeiro, na hora que o americano vê o dano que esses furacões podem causar no país, talvez isso mobilize mais o governo e a população no sentido de pensar sobre o aspecto de catástrofe ambiental ou de mudança climática? Olha, na verdade, a população já está consciente. As pesquisas de opinião mostram que a maioria dos americanos acredita que a mudança climática é causada pelo homem, que é preciso mudar o comportamento, diminuir a queima de combustíveis fósseis para enfrentar esse problema. O problema não é a população, é o governo, né? O presidente americano não acredita. O presidente americano rompeu com o Acordo de Paris. Então, tem que haver pressão política em cima do governo, porque, no momento, não está se fazendo absolutamente nada para deter e é um dos países que mais contribuem para o problema, né? Vamos ver. E só mais um ponto pontual, as construções aí nos Estados Unidos, elas geralmente são frágeis. Aqui no Brasil a gente está acostumado com concreto, tijolo e tudo mais. Os Estados Unidos tem muita a filosofia da construção do drywall, do pré-fabricado. Em Miami a gente já vê alguns edifícios já à prova de furacão, mas no resto dos Estados Unidos não. E isso pode, você acha, que provocar mais danos às regiões? Olha, no caso da Flórida, como você disse, por causa do furacão Andrew, há 25 anos, mudaram totalmente as regras de construção e as novas construções são todas à prova de furacão. Tanto que a gente está vendo que, por enquanto, em Miami, a gente não viu nada destruído. Tomara que continue assim, né? Porque é claro que é à prova de furacão até uma determinada velocidade de vento, a partir de 300 km por hora, que era o que estava no Caribe, seria muito difícil. Mas, enfim, como você disse, as construções antigas ou nos lugares onde normalmente não há furacão, as construções são mais frágeis. Mas a gente viu aqui em Nova York, que foi atingida por um furacão, o furacão Sandy, em 2012. É uma cidade que normalmente não tem furacão, raro que chegar um furacão aqui. Então, as construções não são à prova de furacão. Assim mesmo, não houve grandes danos, os danos não foram tão grandes assim. O dano maior foi a subida do mar, né? Porque aí há enchente. E aí ataca, enfim, afeta muito a cidade. Toda a infraestrutura foi muito afetada pela enchente. Agora, não o fato de ventos destruírem imóveis, isso não. O governador da Flórida, Rick Scott, ele falou assim, não pensem que tudo termina quando o vento passa. Então, a gente segue de olho. Muito obrigada, Pontual, por participar aqui com a gente. A gente segue conversando ao longo da programação, sem dúvida nenhuma. A água do mar está muito mais quente. É principalmente esse o fator que aumenta a intensidade e a frequência desses furacões. Já é o 6º furacão, esse José, né, em português, que está se aproximando também dessa região. É o 6º furacão nessa temporada, furacão grande. Então, não é normal isso. É uma coisa que tem que ser relacionada de alguma forma com essa mudança climática. Como vocês disseram, a gente está vendo o olho do furacão se aproximar do litoral americano, como vocês viram, em cima de Key West, né? Que é uma daquelas ilhas que tem no extremo sul da Flórida. A previsão é que o olho do furacão Irma vai continuar a oeste do litoral da Flórida, ou seja, em cima do Golfo do México. Ele não vai tocar, aparentemente, segundo as previsões das autoridades, ele não vai tocar o litoral por enquanto. Ele só tocaria o litoral em Tampa, na altura de Tampa, talvez um pouco mais ao sul, na segunda-feira. O que significa que o risco de inundação aumenta, na verdade, porque os ventos que giram em torno do olho do furacão vão empurrar a água do Golfo do México na direção do litoral da Flórida, do litoral oeste.
Então, a subida das águas, esse fator que a gente está vendo que é o principal, né, principal ameaça à Flórida, que é a inundação pelas águas do mar, o nível das águas vai subir muito ali naquela altura, de Tampa. Então, é uma baía rasa, o que aumenta a possibilidade de enchente, porque qualquer água acima do nível vai subir até a terra. Então, a previsão é de 1,5 metro ou mais de inundação na área de Tampa. Agora, Miami, como vocês viram, continua debaixo de ventos fortíssimos. Os ventos são muito fortes, mesmo longe do olho do furacão. E o furacão é tão grande que ele cobre todo o estado da Flórida. À medida que ele for subindo, ele vai cobrir o estado inteiro. Então, a inundação, os tornados, os ventos demolidores, tudo isso vai acontecer ao longo dos próximos 2 dias. O furacão passou por Cuba, né? Ontem, Cuba foi atingida. Aparentemente, não houve nenhuma morte. Não há informação ainda nenhuma de morte em Cuba. Uma cidade, Santa Clara, foi muito atingida, no norte da ilha. Parece que 59 casas foram destruídas. 5.000 turistas foram retirados de hotéis naquelas ilhas que ficam no norte de Cuba. 1 milhão de pessoas foram retiradas pelas autoridades dessa região costeira. Cuba é um país que se prepara sempre, tem muito furacão quase todo ano, então Cuba parece que saiu relativamente bem. Havana está inundada pela água do mar, 600 metros o mar entrou dentro de Havana, mas a população já tinha... Ventos de 250 quilômetros por hora. O Irma arrasou ilhas inteiras no seu caminho com ventos de quase 300 quilômetros por hora. Perdeu força ao chegar à costa americana, mas continua extremamente perigoso, capaz de causar destruição a mais de 100 quilômetros do seu centro, o olho do furacão. Tudo isso é coincidência? Para os cientistas, é consequência. Novos estudos mostram que a intensidade dos furacões está aumentando nos últimos 30 anos, junto com o aumento da temperatura do planeta. É a realidade confirmando as previsões. A conta do aquecimento já chegou. E apesar da intensa retirada de pessoas da cidade de Miami, com a mudança da trajetória do furacão Irma nas últimas horas, outras cidades do estado americano da Flórida também estão acompanhando a tempestade de perto, porque outros estados também devem ser atingidos. A gente conversa agora com Jorge Pontual, em Nova York. Pontual, eu venho acompanhando suas redes sociais agora nos últimos dias. Você está o tempo inteiro colocando posts aí, retuitando artigos que falam muito sobre o impacto que mudanças climáticas, mudanças globais podem estar tendo sobre esses efeitos de furacão nesse momento e como muitos americanos ainda são céticos com relação a isso, né? Eu acho que esse é um ponto relevante mostrar, porque a gente viu uma matéria da Carolina Cimente mostrando como a gente já passou por tanto furacão, não é tão grave assim. O americano, ele acaba não dando tanto valor, só que a gente está vendo 2 furacões com números recordes de várias formas, né? É verdade. O fato é que as mudanças climáticas, o aquecimento da atmosfera, aumenta a intensidade e a frequência dos furacões. Não é a única causa, obviamente, porque furacões intensos já acontecem há séculos ou milênios, enfim. É uma coisa da natureza. Mas agora o que está acontecendo é a água do mar está muito mais quente. É principalmente esse o fator que aumenta a intensidade e a frequência desses furacões. Já é o 6º furacão, esse José, né, em português, que está se aproximando também dessa região. É o 6º furacão nessa temporada. Furacão grande. Então, não é normal isso. É uma coisa que tem que ser relacionada de alguma forma com essa mudança climática. Como vocês disseram, a gente está vendo o olho do furacão se aproximar do litoral americano, como vocês viram, em cima de Key West, né? Que é uma daquelas ilhas que tem no extremo sul da Flórida. A previsão é que o olho do furacão Irma vai continuar a oeste do litoral da Flórida, ou seja, em cima do Golfo do... Outras cidades do estado americano da Flórida também estão acompanhando a tempestade de perto, porque outros estados também devem ser atingidos. A gente conversa agora com Jorge Pontual, em Nova York. Pontual, eu venho acompanhando suas redes sociais agora nos últimos dias. Você está o tempo inteiro colocando posts aí, retuitando
artigos que falam muito sobre o impacto que mudanças climáticas, mudanças globais podem estar tendo sobre esses efeitos de furacão nesse momento e como muitos americanos ainda são céticos com relação a isso, né? Eu acho que isso é um ponto relevante mostrar, porque a gente viu uma matéria da Carolina Cimenti mostrando como a gente já passou por tanto furacão, não é tão grave assim, o americano, ele acaba não dando tanto valor, só que a gente está vendo 2 furacões com números recordes de várias formas, né? É verdade. O fato é que as mudanças climáticas, o aquecimento da atmosfera, aumenta a intensidade e a frequência dos furacões. Não é a única causa, obviamente, porque furacões intensos já acontecem há séculos ou milênios, enfim. É uma coisa da natureza. Mas agora o que está acontecendo é a água do mar está muito mais quente. É principalmente esse o fator que aumenta a intensidade e a frequência desses furacões. Já é o 6º furacão, esse José, né, em português, que está se aproximando também dessa região. É o 6º furacão nessa temporada. Furacão grande, então não é normal isso. É uma coisa que tem que ser relacionada de alguma forma com essa mudança climática. Como vocês disseram, a gente está vendo o olho do furacão se aproximar do litoral americano, como vocês viram, em cima de Key West, né? Que é uma daquelas ilhas que tem no extremo sul da Flórida. A previsão é que o olho do furacão Irma vai continuar a oeste do litoral da Flórida, ou seja, em cima do Golfo do México. Ele não vai tocar, aparentemente, segundo as previsões das autoridades, ele não vai tocar o litoral por enquanto. Ele só tocaria o litoral em Tampa, na altura de Tampa, talvez um pouco mais ao sul, na segunda-feira. O que significa que o risco de inundação aumenta, na verdade, porque os ventos que giram em torno do olho do furacão vão empurrar a água do Golfo do México na direção do litoral da Flórida, do litoral oeste. Então, a subida das águas, esse fator que a gente está vendo que é o principal, né, principal ameaça à Flórida, que é a inundação pelas águas do mar, o nível das águas vai subir muito ali naquela altura, de Tampa. Então, é uma baía rasa, o que aumenta a possibilidade de enchente, porque